Se você já pensou em trabalhar com marketing digital, provavelmente já ouviu falar da profissão social media. Talvez você imagine uma pessoa tirando fotos bonitas, fazendo stories ou até publicando posts no Instagram. E eu não te culpo por pensar isso. Na verdade, esse é o pensamento mais comum que tem, porque durante muito tempo essa foi a imagem que o mercado criou para essa profissão. Mas a verdade é que um social media moderno faz muito mais do que postar conteúdo. Ele ajuda empresas a construir marca, atrair clientes, criar relacionamentos, gerar vendas e, em muitos casos, participa diretamente do crescimento do negócio. E você não está ouvindo isso da boca de qualquer pessoa. Eu já passei por isso. Eu trabalhei como social media no G4 Educação e depois no banco BTG Pactual. Então, eu sei bem do que eu tô falando. O problema é que muita gente entra nessa área sem realmente entender como funciona. Acha que basta aprender a usar o Canva ou fazer um curso rápido de Instagram que tá tudo certo. E depois disso se frustra porque o mercado exige muito mais. Então, nesse vídeo eu quero responder todas as dúvidas que existem acerca dessa profissão do social media. O que um social media faz no dia, quanto ganha, como conseguir os primeiros clientes ou até mesmo uma vaga e principalmente se ainda vale seguir essa carreira em 2026 e em 2027 nos próximos anos. Então, agora você vai vir para a tela do meu computador e eu vou te mostrar no mapa mental tudo isso. Vamos lá. Bom, agora que você já está vendo a tela do meu computador, a gente tem aqui todos os itens necessários para ser um social media. O que é, o que faz, responsabilidades, habilidades, ferramentas e rotina. Então vamos começar explicando o que é um social media. Existe uma definição muito simples. Um social media é um profissional responsável por planejar, produzir, publicar, analisar e otimizar a presença de uma marca nas redes sociais. Mas essa definição ainda é muito superficial. Na prática, é alguém que conecta empresas e pessoas. Isso muda completamente a forma com que você enxerga a profissão, porque hoje em dia as redes sociais não existem somente para entretenimento. Hoje elas são literalmente canais de aquisição de clientes para as empresas, para construção de marca, para relacionamento, para atendimento, para educação e para vendas. E quando uma empresa investe em redes sociais, ela não quer apenas ganhar curtidas, like, engajamento. Ela quer alcançar também os objetivos do negócio, vendas. As empresas querem vender mais através das redes sociais, através da internet. Por isso, o social media deixou de ser apenas um criador de post e hoje ele participa diretamente da estratégia. E essa mudança fez e faz a profissão ser muito mais valorizada do que ser um assistente ou então um sobrinho de alguém que mexe nas redes sociais. Bom, agora que você sabe o que é um social media, vamos entender o que ele faz na prática, no dia a dia. Bom, essa provavelmente é a maior dúvida. Então, imagine que você trabalha numa empresa ou então que você atende um cliente. Seu dia dificilmente será apenas produzir conteúdo. Normalmente ele começa entendendo os objetivos do negócio, o que aquela empresa, o que aquele cliente espera das redes sociais. A empresa quer vender mais? Quer gerar mais autoridade? Quer atrair mais candidatos? Quer lançar um produto? Depois disso, você começa o planejamento. Define quais conteúdos vão ser produzidos, quais campanhas vão ser feitas, quais tendências fazem sentido aproveitar, quais são os formatos que vão ser utilizados. Reels, carrossel, vídeo longo, YouTube, TikTok, Instagram. E para cada uma dessas redes sociais existe uma estratégia diferente. Depois disso, vem a produção de fato. Você escreve as legendas, desenvolve os roteiros, cria as ideias, pesquisa referências, organiza um calendário editorial. E dependendo da empresa, você também participa da gravação, da edição, ou então você trabalha em conjunto com designers e filmmakers. Depois disso, vem, enfim, a publicação. Mas o trabalho não termina por aí não, tá? Na verdade, é aí que começa outra etapa. Você acompanha as métricas, o alcance, o engajamento, os cliques, os compartilhamentos, tempo de retenção, conversões, e tudo isso te ajuda a entender o que está funcionando. E a partir desses dados, você ajusta a estratégia. Então, percebe a diferença de um social media, uma pessoa que posta na rede social para tudo isso? O trabalho, ele envolve muito o operacional, mas ele não é só isso. Eu diria que a maior parte do trabalho é o estratégico. Um bom social media toma decisões baseadas em dados, não em achismos, muito menos apenas na criatividade. E quais são as principais responsabilidades de um social media? Se eu tivesse que resumir a profissão, eu diria que um social media executa geralmente 7 grandes funções. A primeira delas é o planejamento. Nenhum conteúdo deveria ser criado sem um objetivo claro por trás dele. A segunda é a produção, você transformar de fato as ideias em conteúdos. A terceira é a gestão, organizar o calendário, as aprovações e os cronogramas. A quarta é a publicação, garantir a consistência principalmente.
A quinta é a análise, interpretar as métricas e os resultados delas. A sexta é a otimização, melhorar continuamente aquilo que já está sendo feito. E a sétima é a estratégia, entender como as redes sociais contribuem para os objetivos da empresa. E é justamente essa última função aqui que diferencia profissionais comuns de profissionais bem pagos e profissionais estratégicos. Bom, agora que você sabe quais são as responsabilidades, você precisa entender também quais são as habilidades necessárias para ser um social media. E muita gente acha que basta você ser uma pessoa criativa, mas a criatividade sozinha não paga boletos, viu? Hoje, um bom social media, ele precisa ter um conjunto de competências, um conjunto de habilidades. Vou falar algumas delas aqui para você. A comunicação, porque praticamente todo o trabalho envolve transmitir ideias, a escrita, porque você vai ter que escrever legenda, roteiro, copies, e-mails, tudo isso faz parte da rotina diária. Terceiro, marketing, você tem que entender o comportamento do consumidor, você tem que entender também de funis de vendas, funil de marketing, posicionamento, branding, design básico e até edição básica. Não precisa ser um designer profissional, um editor profissional, mas entender de composição, tipografia e identidade visual vai te ajudar pra caramba. Além disso, você também precisa ter habilidade de análise de dados. Você precisa saber interpretar os dados para tomar melhores decisões. E, sem sombra de dúvidas, você precisa ter uma habilidade, talvez a mais essencial de todas elas, é a organização. Porque normalmente você administra vários projetos ao mesmo tempo, se não vários projetos, várias contas ao mesmo tempo. E também precisa ter curiosidade. As redes sociais mudam o tempo inteiro e quem para de aprender, quem para de testar, fica para trás. Um mito que eu quero quebrar aqui antes da gente ir pro próximo ponto é em relação à faculdade. Cara, eu já conheci social media que era formado em marketing, publicidade, rádio, TV, e também conheci vários social medias que não são formados em absolutamente nada. Eu me enquadro nesse cenário. Eu não tive uma formação tradicional, mas nem por isso quer dizer que eu não pude atuar como social media, muito pelo contrário. Na minha opinião, é uma opinião pessoal, os melhores social medias são aqueles que não são formados, porque eles não têm vieses de faculdade, eles não se acham superiores, porque, vamos ser sinceros, quem tem uma faculdade acaba se sentindo superior aos outros, agora quem não tem acaba dando mais o sangue do que qualquer outro formado, tá? Quebrar esse mito aí de que social media não precisa de faculdade. Se estiver fazendo, se quiser fazer, pode fazer, é bacana, mas não é um requisito obrigatório, tá? Então, partindo aqui para as ferramentas mais utilizadas por um social media. Um social media ele precisa saber trabalhar desde design de fotos, edição de vídeos, todas as redes sociais, inteligência artificial, muita coisa, tá? Canva é uma ferramenta que você vai utilizar bastante. Photoshop é uma ferramenta que você vai usar bastante. CapCut é uma ferramenta que você vai usar bastante. Premiere também é uma ferramenta que você vai usar bastante. Notion, Google Drive, ChatGPT, MLabs, Trello, Google Analytics, e cada empresa usa um conjunto diferente de ferramentas, mas eu te garanto que não vai ser uma nem duas, vão ser várias. E aprender todas essas ferramentas que eu citei aqui nesse vídeo, tem várias outras, mas principalmente as que eu citei, vão aumentar bastante o seu conhecimento técnico e a sua produtividade. Mas mais importante do que decorar todas as ferramentas é você entender o racional de cada uma delas e como elas afetam o seu trabalho. As ferramentas mudam, mas os princípios continuam. E como que é a rotina de um social media? Não vou mentir para você não, ela vai depender muito da empresa que você tiver. Se você tiver em uma agência, provavelmente vai trabalhar com vários clientes ao mesmo tempo. E o ritmo costuma ser bastante acelerado. Você vai aprender bastante, você vai aprender a lidar com prazos curtos. Agora, em uma empresa, num corporativo, normalmente você mergulha profundamente dentro de uma marca. Consegue participar das estratégias com mais profundidade. Como freelancer, você tem mais liberdade. Mas você também precisa vender, negociar contratos e administrar o próprio negócio. Cada caminho tem suas vantagens e suas desvantagens. E é justamente por isso que é até difícil eu cravar aqui para você que se você for social media, você vai ganhar 10 mil reais, 20 mil reais. É difícil, vai depender do seu modelo de trabalho, da empresa que você trabalha, mas o que eu posso te dizer em relação a ganhos de social media é que vai depender muito da sua experiência, da cidade onde você trabalha, do tipo de empresa e principalmente do valor que você consegue gerar. Se você for um estagiário em marketing, em social media, cara, você vai ganhar o que um estagiário ganha. Agora, se você já tiver mais experiência, já tiver trabalhado, por exemplo, com marcas grandes ou então em agências de médio porte, aí você já consegue ganhar um pouco mais. Eu já vi social media ganhando a partir de 2 mil e já vi social media ganhando mais de 20 mil reais, né? O céu é o limite aí nesse caso, né?
a depender de para quem você trabalha, para a empresa, você tem muito potencial de ganho, tá? Principalmente em empresas maiores, tá? Essa é uma profissão que vem crescendo cada vez mais dentro do marketing. Todo mundo já entende o social media como uma profissão separada e é um mercado que só cresce. Todo mundo sabe que as empresas precisam estar nas redes sociais e é justamente aí que está o trabalho do social media. Então, se você está pensando em começar, se você está pensando em trabalhar nessa área como social media, cara, a recomendação que o Lucas faz para você é: entenda profundamente sobre as redes sociais, para que cada uma delas serve, tenha curiosidade, vá atrás de entender como as coisas funcionam, crie seus próprios projetos. Cara, a partir dos seus próprios projetos, você consegue desenvolver as habilidades necessárias para, quem sabe, no futuro, trabalhar em uma agência, trabalhar em uma grande empresa. É assim que muita gente começa, é assim que eu comecei. A partir de um projeto pessoal, eu desenvolvi habilidade em edição de vídeo, comunicação, redes sociais. Isso me permitiu depois saltar para um emprego numa empresa. Então, se você quer começar como social media e sente que não tem muita oportunidade, cara, começa com um projeto pessoal. Uma conta no Instagram, um canal no YouTube, uma conta no TikTok, independente. O importante é você começar a exercitar as suas habilidades. Desenvolver e exercitar, no caso, né? E a pergunta que não quer calar: vale a pena ser social media em 2026, em 2027, nos próximos anos? Na minha humilde opinião, vale sim, mas com uma condição: você precisa entender que é uma profissão que está em constante mudança. Há alguns anos bastava você saber publicar fotos bonitas e show. Hoje em dia, isso já não é mais o suficiente. As empresas esperam profissionais que entendam de estratégia, dados, negócios, marcas, conteúdo, comportamento do consumidor, inteligência artificial. O social media que apenas publica posts vai ter muita dificuldade para crescer. E existe outro fator importante: as empresas estão cada vez mais publicando o conteúdo. E como eu falei antes, hoje praticamente toda empresa, se não está no digital, precisa estar no digital. Isso significa que a demanda continua crescendo, ao mesmo tempo em que também cresce o nível de exigência. Por isso, a pergunta não deveria ser: vale a pena ser um social media? A pergunta correta é: eu estou disposto a me tornar um profissional completo e estratégico? Porque nessa profissão, se você for esse tipo de profissional, dificilmente você vai ficar sem oportunidades. E pra gente encerrar esse vídeo, existe uma frase que resume muito bem o que é essa profissão. O social media, ele não trabalha com redes sociais, ele trabalha com pessoas. Porque no fim das contas, os algoritmos mudam, as ferramentas mudam, as plataformas mudam demais. Há alguns anos o Facebook era dominante, há um tempo atrás o Instagram, hoje em dia o TikTok, e daqui a alguns anos provavelmente existirão outras plataformas. Se você construir a sua carreira baseada em uma ferramenta ou em uma rede social, você sempre vai correr o risco de ficar ultrapassado. Mas se entender de comportamento humano, comunicação, marketing e estratégia, vai conseguir se adaptar às mudanças que vão acontecer. Porque não é se elas vão acontecer, é quando elas vão acontecer. Mas agora eu quero saber de você. Eu quero a sua opinião. Você trabalha com social media? Sonha em trabalhar como social media? Deixa aqui nos comentários. Eu, como comentei com você, trabalho nessa área há alguns anos. É a profissão que eu estou atualmente e que eu gosto muito de trabalhar. Mas e você? Tem esse sonho? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, dessa aula explicando a profissão do social media, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Se eu ver que muita gente curtiu, eu posso estar trazendo mais aulas como essa, falando mais sobre social media, falando sobre gestor de tráfego e por aí vai, tá? Então, se você gostou, deixe seu comentário. E tem outros vídeos aqui no canal falando mais sobre marketing digital, de um jeito descomplicado, viu? Então vai estar passando um vídeo aí na sua tela, onde eu falo mais sobre marketing digital e como dar os seus primeiros passos nele. É só você clicar no vídeo que está passando aí na sua tela. Eu agradeço mais sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!